Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova de física. É o caderno para os vestibulandos que vão para a área de exatas e fala nesse segundo tópico, ainda falando sobre mecânica. A gente vai estudar nessa questão itens sobre movimento uniforme e também sobre pressão e trabalho de uma realizado por uma força. Então, esses são os temas aí da segunda questão que apareceu na nossa prova. Uma questão um pouquinho mais tranquila, acho que não vai ter grande dificuldade se você sabe bem o conceito de movimento uniforme e de trabalho para resolver essa questão. Bora então, se você não está inscrito aqui, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar tanta gente está estudando. Ó. Então, ele está falando com um barco de pesca, com um grande enorme. Então, ele ainda, você que não viu a questão número 9, ele falava sobre um peixe amarrado a um barco e ele meio que continua essa questão na questão 10. Um barco de peixe com um peixe enorme amarrado lá de fora, viaja com velocidade constante WB. Vou marcar aqui, está muito grande isso aqui, WB, de velocidade 3 metros por segundo. Oh, meu Deus, 3 metros por segundo é a velocidade aqui desse barco. Um tubarão inicialmente uma distância de 160 metros em relação ao barco e posicionado atrás dele, desloca-se com velocidade também constante de 7 metros por segundo. As duas velocidades são constantes, tá? Muito bem. Em busca do peixe que se encontra preso ao barco, alcançando após um intervalo de tempo T. Tá bom, vamos ver a figura aqui. Então, aqui o tubarão está aqui, o barco está aqui, existe uma distância de 160 metros e ele quer saber quais são as distâncias percorridas pelo barco DB e pelo tubarão DT até o tubarão alcance o barco. Uma hora o tubarão vai alcançar, ele está mais rápido, né? E aí, quando eu estava lendo essa questão, eu já pensei imediatamente em falarmos das equações horárias tanto do barco quanto do caminhão. Do caminhão, do barco quanto do tubarão. Vamos admitir que o tubarão esteja na posição inicial zero, em t igual a zero, e que o barco esteja na posição 160 metros, tá? Aqui, como ele está perguntando, eu poderia usar qualquer referencial desde que a diferença deles fosse em 160. Por exemplo, eu poderia falar que o tubarão está na posição 10 e o meu barco está na 170. O importante é que a diferença entre eles fosse 160 metros. Feito isso, eu vou fazer aqui, vou começar respondendo o item A, eu vou fazer que a equação horária do tubarão é a posição inicial dele, que é zero, mais a velocidade dele, que é 7 vezes t. E aqui vale a pena a gente recordar, vou colocar até aqui de verde para você. Quando o movimento é uniforme, a velocidade constante, a gente vai usar o sorvete. Lembra dessa equação aqui tão estudada? Você que está na segunda fase, com certeza você lembrava dessa questão aí, desse item. Você já estudou isso lá no primeiro ano, possivelmente. Então, a equação do tubarão, a posição inicial dele era zero e a velocidade era 7 vezes t. Agora, para o barco, a gente tem que ele está na posição 160 e a velocidade dele é 3t. Não é verdade? Então, essas são as duas equações horárias dos dois corpos que estão em movimento. Aqui, o que acontece? Eu quero saber quando o tubarão vai chegar no barco, né? Então, a gente vai dizer que vai acontecer o encontro quando a posição do barco for igual à posição do tubarão. A gente diz que aconteceu o encontro aqui dos dois móveis que estão se deslocando. Então, a gente pode falar que 0 mais 7t é igual a 160, igual, não, não mais aqui, ele é igual a 160 mais 3t. Você passa para lá o 3t, né? Então isso aqui vai virar que 4t é igual a 160. Quando 4t é igual a 160, você passa ele dividindo, você descobre que no instante t é igual a 40 segundos, o tubarão chega lá no barco. Então, para descobrir qual que é a posição aí, quanto que cada um andou, né? Aqui eu posso descobrir, ó, veja, o ST do tubarão vai ser 0 mais 7 vezes 40. 7 vezes 40, ele vai ter dado 280 metros. Então, respondendo aí a pergunta, o deslocamento do meu tubarão. O deslocamento do meu tubarão é a posição do tubarão no final, é o S do tubarão no final, menos a posição inicial dele. Ou seja, é o 280 menos a posição inicial dele, que dá 280 metros. Então, o tubarão vai ter que ter andado 280. Agora, se eu substituir agora o t por 40 no barco, vai ser
a mesma coisa, né? Então vai ser 160 vezes 3 vezes 40, isso também vai dar 280 metros. Então, ó, 3 vezes 40, 120, mais 160 dá 280. Então, o deslocamento agora do barco, ele vai ser dado pela a posição final do barco menos a posição inicial, ou seja, vai ser o 280 menos o 160. Isso dá 120 metros o deslocamento de cada um dos dois corpos que estão fazendo. Então, a resposta aí para o deslocamento ΔS do tubarão vai ser 280 e o ΔS do barco 120 metros. Essas eram as duas respostas esperadas aí no item A, que foi a pergunta que ele realizou para a gente. Ó, qual é a distância? Vamos anotar isso aqui, né? Ele não chamou de ΔS, ele chamou de DT, né? Então vamos usar aquilo que ele definiu para a gente, né? Ele falou que a distância DT e DB. Então aqui é o DT e aqui embaixo é o dB, tá bom? É a diferença aí que eles cada um dos dois andou e aí cada um vai ter andado esses valores descritos aqui. Muito bem, então essa era a resposta do item A. Agora, no item B, a gente está falando o seguinte, ó, a gente está dizendo que a figura B representa um barco à vela viajando com velocidade de 3 metros por segundo. É o barco que ele falou no item A. Então a velocidade dele é 3 metros por segundo no sentido positivo do eixo x. Então ele está indo para cá. Ó. A velocidade dele, ele tá se deslocando nesse sentido do eixo x aqui. Maravilha. Dentre as diferentes forças que atuam no barco, a força exercida pelo vento sobre a vela, a força do vento, está representada na figura B. Então, você está vendo que a força do vento ela está inclinada, ela não está na mesma direção aqui, tem uma certa inclinação com o ângulo θ. E ela tem um ângulo θ com o deslocamento aqui dele, com a velocidade com que ele está indo. Ao passar pela frente e por trás da vela, a área A, o vento produz uma diferença de pressão, a diferença de pressão de 300 newtons por metro quadrado. Isso vem na figura C. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a área da vela e aqui entre a frente e atrás eu tenho uma força que empurra o barco para frente, que é representada pela força do vento, com uma pressão de 300 newtons por metro quadrado. Como essa vela tem 7 metros quadrados, nós conseguimos achar essa força do vento. Como? Lembra que a equação que a gente fala que pressão é força sobre área? Acho que essa aqui é outra equação importante. Pressão é a força sobre a área. Como a pressão que empurra aqui essa vela para frente, ela é de 300 newtons por metro quadrado e a área dele tem 7 metros quadrados, a gente pode descobrir que essa força multiplicando em cruz, isso dá 2.100 newtons. Então a força que é feita aí sobre sobre essa vela que naturalmente empurra o barco é de 2.100 newtons. Com esse valor, ele está pedindo para você, primeiro, ó, então pede-se no item o B1, né, respondendo o item 1 aqui. O B e 1 ele é dado por 2.100 newtons. E a segunda pergunta é o trabalho exercido pela força V no deslocamento do barco durante 20 segundos. Vejam, aqui a gente percebeu, né, que durante 40 segundos ele andou 120 metros. Né? Se nós falássemos durante 20 segundos, ele andaria a metade. Como a gente encontrou que a velocidade aqui do barco ele é de 6 metros por segundo, respondendo agora o tópico 2, eu sei que o deslocamento do barco é a velocidade do barco vezes o tempo que ele demora. E esse tempo aqui foi de 20 segundos, né? Então, o ΔS do barco vai ser a velocidade dele que é 3, né? 3 vezes 20, isso dá 60 metros é o deslocamento com que ele vai fazer. Para finalmente encontrarmos que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, essa é uma equação bem conhecida de trabalho que era importante se relembrar. Então, a gente pegava aqui 2.100,
que é a força do vento, é o trabalho realizado aqui pelo vento, né? Vezes o deslocamento 60, vezes o cosseno de 60 graus, que vale meio. Se você dividir aqui, você pode simplificar, isso vai dar 30, e isso dá um trabalho de 63 mil joules. E assim a gente chega na solução desse exercício também. O trabalho realizado é de 63 mil joules para esse segundo item. São duas respostas, né, que ele está pedindo para a gente, tanto o trabalho realizado como também a força realizada. Vamos colocar aqui que é 2.100, e essa força é proveniente aqui da razão do produto entre a pressão e a área da vela, a diferença que existe entre elas. Então, são duas respostas que a gente encontra aqui no item A. No item A são duas respostas e no item B também duas respostas, mas chegamos assim na solução dessa questão. Então, questão número 10, prova aqui da Unicamp, segunda fase, na prova de exatas, especificamente de física, que eu espero que você tenha acertado. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui, se não, não deixe de se inscrever para continuarmos cada vez mais a chegarmos a tanto. Grande abraço e até a próxima, valeu!